hoje nós estamos aqui para falar sobre a empresa Açaí Atacadista e os seus resultados do primeiro trimestre de 2024. Mas antes de a gente partir para o nosso conteúdo, vamos para os recadinhos. Esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui citado, mas é assim, apenas um vídeo de apresentação dos resultados, os quais são públicos e estão disponíveis no site de RI da empresa. Também quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se para você ficar por dentro aí de todas as novidades das empresas em relação ao mercado financeiro brasileiro. Também quero falar do nosso aplicativo disponíveis aí para vocês para celulares, tanto para Androids quanto para iPhones. Então vocês podem ir até a loja dos seus respectivos celulares e estarem baixando aí o nosso aplicativo, que tem novidades, inclusive carteiras recomendadas, acompanhadas aí pelos nossos analistas de valores mobiliários. Então nosso aplicativo entrega aí diversas funcionalidades do mercado financeiro na palma da sua mão. Mas já deixando isso de lado, vamos falar aqui sobre os resultados do Açaí Atacadista, e a gente já vai começar aqui falando sobre alguns destaques da empresa nesse primeiro trimestre de 2024. A gente pode observar a abertura de 4 novas lojas no primeiro trimestre, e 28 inaugurações nos últimos 12 meses. Isso faz com que a empresa tenha aumentado aí, o número de lojas e, consequentemente, atingindo um maior público, tendo aí 155 mil metros quadrados adicionados à área de vendas nos últimos 12 meses. Quando a gente fala de vendas na empresa, é muito importante a gente observar que as empresas com maturação da expansão nos últimos 12 meses têm feito aí um crescimento muito interessante dentro dos resultados da empresa, com um faturamento de 18,8 bilhões de reais, um crescimento de 14%. As vendas nas mesmas lojas têm crescido aqui 5,2%, e os tickets também estão tendo um crescimento aqui de 13%, chegando a 76 milhões. E o market share tendo um crescimento aí nas mesmas lojas de 0,3 pontos percentuais. E para o varejo, isso aqui é um ganho muito importante. Quando a gente olha para o EBITDA, a gente vê aqui um crescimento de 38%, com uma margem de 5,2%, chegando aqui ao valor de 897 milhões antes do IFRS, e de 1,2 bilhões pós-IFRS, com uma margem aqui de 5,2% e 7,1% respectivamente. Quando a gente olha para o lucro líquido da empresa, a gente vê aqui um lucro líquido antes do IFRS de 93 milhões e pós-IFRS de 60 milhões, um crescimento aqui de 19%, apesar do maior resultado financeiro e maior carga tributária. O resultado financeiro é algo muito importante, que está muito ligado aqui à parte de alavancagem da empresa, que mesmo a empresa reduzindo aqui esse indicador da alavancagem de dívida líquida por EBITDA para 3,75 vezes, uma queda de 0,94 vezes, a gente tem aí um aumento do custo da dívida, que é o quê? É o resultado financeiro negativo devido ao pagamento de juros. A gente vê aqui que eles têm uma missão de chegar aí, uma alavancagem de 3,2% até o final de 2024. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa parte da dívida quando a gente for falar sobre esse ponto de alavancagem de forma mais detalhada. Por enquanto, vamos seguir aqui nossa apresentação, olhando para o faturamento médio da empresa, que teve um crescimento aqui de 18%. Então, a gente vê que a instituição está crescendo bastante aí o seu faturamento, e isso é muito importante. Seguindo adiante, a gente tem aqui o lucro bruto da empresa pré-IFRS, que está tendo um crescimento muito interessante, que saiu aqui de cerca de 1 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2019, chegando aqui a 2,8 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2024. E a gente vê aqui uma margem crescente também, saindo de 15,3%, para 16,3%. A gente vê aqui, então, um crescimento de 1 ponto percentual. Quando a gente fala de varejo, de uma empresa que tem um faturamento de bilhão e também um lucro bruto na casa de bilhão, qualquer percentual aí é muito representativo na linha final de resultado. Dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho sobre despesas. Isso aqui também é muito importante, até porque a gente vê uma empresa que não tem um grande crescimento nas suas despesas. A gente vê aqui um crescimento de pouco mais de 1 ponto percentual no pré-IFRS, e no pós-IFRS a gente vê uma redução de 9,5 para 9,4% aí em um período aí, de 5 anos. Então a gente vê que a instituição está aí conseguindo ter um controle muito bom em relação aos seus custos com vendas, despesas gerais e administrativas. E isso ajuda muito na linha final do resultado da empresa. Dando sequência aqui, a gente tem o EBITDA da empresa, também com um crescimento aqui de 38%, saindo de 652 milhões para 897 milhões, com uma margem de 4,3% para 5,2%. A gente também tem aqui o pós-IFRS, que é um pouquinho maior, 951 milhões com 6,3% de margem, e aqui em 2024 de
1,2 bilhões, né, e uma margem de 7,1%. Dando sequência, consegue falar aqui um pouquinho sobre o resultado financeiro, né, que é um dos pontos negativos do resultado da instituição, que a gente vê um crescimento aqui de 428 milhões para 510 milhões negativos, né? Sendo assim, eles estão pagando mais juros, né? Por quê? Porque a dívida em si, ela não diminuiu, e a gente vai enxergar daqui a pouco isso na abertura da dívida. Então a gente tem aqui também, né, a Lair com um acréscimo de 122 milhões e um lucro líquido, né, com um crescimento de 19% antes do IFRS, saindo de 78 para 93 milhões. E pós o IFRS, o lucro é um pouco melhor, sendo de 72 milhões no primeiro trimestre de 2023 e de 60 milhões no primeiro trimestre de 2024. Bastante atingido devido à maior carga tributária e à subvenção para investimento. Dando sequência aqui, vamos falar sobre a alavancagem da empresa, sobre a dívida, que é algo que pega muito principalmente no resultado financeiro. Então a gente vê que ao longo do período, né, a instituição ela vem diminuindo a sua alavancagem, que era de 4,69 vezes lá no primeiro trimestre de 2023, com uma dívida de 13,7 bilhões de reais, e agora é de 3,75 vezes, estando aqui numa dívida de 13,8 bilhões de reais. Como a gente pode ver, a dívida ela cresceu, mas a empresa diminuiu essa relação. Por quê? Porque essa relação é dívida líquida por EBITDA. Como a gente viu, a empresa teve um crescimento muito grande no seu EBITDA, saindo de 1 bi para mais de 2 bilhões de reais. Com isso, quando se faz o cálculo, né, já que a dívida se manteve, mas EBITDA cresceu, então essa relação da dívida líquida por EBITDA, né, fica aí um pouco menor. Mas a gente vê aqui, né, principalmente nessa faixa aqui de baixo, 2,9 bilhões de EBITDA, né, para 3,7 bilhões de EBITDA, né, de 2023 no primeiro TRI para agora 2024 no primeiro TRI. Então, a gente consegue ver essa relação diminuindo. Então, a gente vê que a dívida da empresa ainda está muito grande, né, ainda é uma empresa muito alavancada, é até normal dessas empresas de varejo. O importante é que ela está conseguindo aumentar seu EBITDA, manter ali os seus custos, né, e, consequentemente, melhorar um pouco seus resultados, né, de lucro líquido. Então, juntando todos esses fatores, a gente consegue ter aqui com a empresa um resultado positivo. A gente também vê que eles têm aqui um alto investimento, tanto que o CAPEX da empresa foi de 3 bilhões de reais durante aí o primeiro trimestre de 2023. O custo da dívida foi de 1,8 bilhões de reais e outros aqui foi de 200 milhões de reais. Né, totalizando aí essa dívida de 13,8 bilhões. A geração de caixa operacional da empresa foi aqui de 4,9 bilhões de reais. Então a gente vê a empresa com uma boa geração de caixa operacional, tendo um crescimento no seu EBITDA, manutenção dos seus custos, melhora nas suas margens, o que faz com que essa relação da dívida líquida melhore. Mas, né, a dívida ainda continua com o mesmo potencial, ou seja, com o mesmo tamanho. Né? Inclusive aumentou um pouquinho ali de 13,7 para 13,8 bilhões, comparando o primeiro trimestre de 2024 contra o primeiro trimestre de 2023. Então tem alguns pontos aqui para a gente enfatizar, né, aí do Assaí, que é a redução da alavancagem, né, que eu comentei agora para vocês e destrinchei, a conclusão dos pagamentos das aquisições do hipermercado de 894 milhões, pago aí em janeiro de 2024, maior geração de caixa, avanço na maturação da expansão da redução de taxa de juros, a continuidade da expansão, inclusive a taxa de juros diminuindo, né, que é a Selic, isso vai favorecer a empresa, porque ela vai pagar um juros menor. Pagando juros menor, isso ajuda a empresa a ter uma linha de lucro líquido um pouco maior, já que o seu custo, né, em relação à dívida, o seu resultado financeiro vai ser melhor. E a rentabilização dos ativos, assim como a continuidade da estratégia digital, que é a evolução do app deles, né, Meu Assaí. Então a gente vê o Assaí aí com um resultado relativamente interessante. Quando a gente olha aqui no site análise de ações, a gente vê, né, que ela teve uma desvalorização de 7,6% aí no último mês, e nos últimos 12 meses tem uma valorização de 7,18%. O preço atual é de R$ 13,43. É uma empresa que paga aí um dividend yield relativamente baixo, né? Foi de 0,37% agora em 2023. E empresas do setor de varejo normalmente, né, acabam tendo essa dificuldade aí, já que tem um resultado um pouco apertado. A gente vê um PL de 19,07 hoje, né, e a gente vê que a média dele é aqui na casa dos 18% a 20%. É um PL aí razoável para o setor de varejo. O PVP hoje é de 4,16, né, mas tem uma média aqui na casa de 5,5 de PVP. A gente olha também aqui o valor patrimonial por ação, que é de 3,2, né, mas que tem uma média aqui de 3. Está mudando essa média, né, mas atualmente é de 3,2 reais por ação. A gente vê que o crescimento na receita nos últimos 5 anos não tem, né, já que a empresa acaba tendo essa volatilidade muito grande. A mesma questão do lucro líquido. Até porque o Assaí
é uma empresa que abriu capital em 2021, então tem aí somente 3 anos de capital aberto, então o histórico que a gente tem dela é bem curto, é de 2017 para cá. A gente vê aqui, por exemplo, que a receita líquida cresceu absurdamente, saindo lá de 18 bilhões de reais para 66 bilhões de reais. Mas a gente vê aqui que o lucro líquido, né, uma margenzinha bem apertada, né? Chegou aqui a ter períodos de 1,5 bilhões de reais de lucro líquido, 1,6, e agora, né, em 2023 fechou aí com 710 milhões de reais em lucro líquido. A gente vê que a margem é bem apertada, entre 3% e 5%, e uma dívida líquida, né, que vem crescendo aqui. A dívida bruta é de 15 bilhões de reais, tem um caixa aí de 5 bilhões atualmente, tendo uma dívida líquida na casa de 9,7 bilhões de reais. Então, o Assaí, uma empresa do setor de varejo, um setor um pouco complicado, margens apertadas e com uma concorrência muito alta. Isso faz, né, com que a instituição acabe sofrendo um pouco. Mas é isso aí, quero saber se você tem a empresa na carteira, o que você acha do Assaí. Comenta aqui embaixo pra gente, vamos discutir um pouquinho sobre isso e eu vejo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E se você ainda não deu o dedo no like, dê o dedo no like e compartilhe aí nas suas redes sociais. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.